Salmo 1. Bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Ele é como árvore plantada junto à corrente de águas, que no devido tempo dá o seu fruto, e cuja folhagem não murcha, e tudo quanto ele faz será bem-sucedido. Os ímpios não são assim. São, porém, como a palha que o vento dispersa. Por isso os perversos não prevalecerão no juízo, nem os pecadores na congregação dos justos. Pois o Senhor conhece o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios perecerá. O livro dos Salmos se inicia com um contraste claro e direto entre dois caminhos: o caminho do justo e o caminho do ímpio. O Salmo 1 não apenas introduz a coletânea de hinos e orações que expressam os sentimentos do povo de Deus, mas estabelece um fundamento espiritual, moral, sobre o qual todo o restante do saltério é construído. E aqui não há espaço para neutralidade espiritual. Ou estamos enraizados em Deus, frutificando para a sua glória, ou somos como a palha, levados pelo vento da instabilidade e do juízo. Este salmo é mais do que uma exortação moral. É uma descrição da verdadeira bem-aventurança, aquela alegria profunda e duradoura que não depende das circunstâncias, mas da comunhão com o Deus vivo. Este salmo descreve o justo como uma árvore firmemente plantada junto às águas. Uma figura que é rica e cheia de segurança, nutrição e permanência. Assim como o Salmo 23 apresenta a Deus como pastor, o Salmo 1 apresenta o justo como uma árvore. E em ambos, a ênfase está na presença constante de Deus como fonte de vida e estabilidade. E convido para que você venha meditar juntamente comigo neste poderoso texto. E iremos observar então 3 verdades espirituais que podem transformar nossas vidas. E a primeira verdade é: a bênção começa com a separação do mal. O salmo inicia com a palavra bem-aventurado. Essa é uma expressão hebraica que denota a profunda alegria, satisfação e aprovação divina. Não se trata de uma felicidade superficial, passageira ou emocional, mas de uma condição de bênção espiritual diante de Deus. A primeira marca dessa bem-aventurança é a negação. O justo se afasta do conselho dos ímpios. O texto apresenta uma sequência de descida moral. Nós podemos observar os verbos andar, parar e sentar-se, que mostra claramente a progressão do pecado. Andar no conselho dos ímpios significa ouvir, considerar e se deixar influenciar por princípios contrários à palavra de Deus. Se deter no caminho dos pecadores significa também que começar a adotar caminhos que têm um outro estilo de vida. E esses caminhos são um estilo de vida que não condiz com aquele caminho que o servo do Senhor traça. Sentar-se na roda dos escarnecedores é acomodar-se no pecado, é rejeitar intencionalmente a verdade e não só isso, mas zombar dela também. O justo, porém, não participa dessa cadeia de corrupção. Ele sabe que o pecado sempre começa com concessões sutis. É preciso vigilância, discernimento e coragem para nadar contra a corrente do mundo. A separação do mal não é isolamento social, mas uma santificação real e genuína. O justo não é arrogante ou farisaico, mas sabe que amizades, conselhos e ambientes moldam o coração. Ele não deseja o mundo porque já encontrou algo infinitamente melhor, que é o prazer que ele tem de meditar na lei do Senhor.
E isto então nos leva à segunda verdade. O poder do justo está na palavra de Deus. Em contraste com o caminho dos ímpios, o justo encontra prazer não no pecado, mas na palavra de Deus. Ele não lê as Escrituras por obrigação religiosa, mas porque ele tem fome da palavra de Deus. Ele lê a Escritura diariamente, não porque ele é obrigado, isso para ele não é um peso. O justo não vê essa leitura diária como um peso, mas é um deleite. E a lei do Senhor aqui representa toda a instituição divina, não apenas mandamentos, mas também promessas, sabedoria, orientação para a vida toda. A chave aqui está no verbo meditar. No hebraico, é a ideia de repetir baixinho, ruminar. Assim como um animal mastiga várias vezes para extrair o melhor do alimento, o justo volta à palavra de Deus constantemente. Ele se alimenta dela de dia e de noite. A palavra de Deus é o seu norte, o seu conforto, o seu esconderijo, sua correção e o seu sustento. Em tempos de relativismo e superficialidade espiritual, muitos crentes negligenciam a meditação constante na palavra de Deus. Mas sem raiz não há fruto. Sem profundidade bíblica não há espiritualidade, não há estabilidade espiritual. A nossa mente deve ser moldada pela palavra de Deus, porque a mente que não é moldada pela Escritura será moldada pelo mundo. O prazer na palavra é o antídoto para o prazer no pecado. A fidelidade diária à palavra de Deus é o caminho para uma vida firmada em Deus. Em João 1, versículo 1, diz que Cristo, a palavra viva, e diz também que essa palavra viva é a encarnação desse deleite. E ele mesmo, o Senhor Jesus, nos diz em Mateus 4,4: nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. O justo não apenas lê a palavra, ele vive dela, pois nela ele encontra a presença do próprio Deus. A terceira verdade é: a vida do justo é como uma árvore firmada em Deus. A figura da árvore é belíssima e profunda. Ela transmite estabilidade, nutrição e está sempre em constante crescimento e também em constante frutificação. Note bem que essa árvore foi plantada, ou seja, há intencionalidade divina nesse plano. Não é uma planta selvagem, mas uma vida redimida e firmada por Deus. Essa árvore está junto das águas. Ela recebe sustento contínuo, mesmo em tempos de seca. Essa árvore dá fruto no tempo certo. Sabe esperar, não se desespera, entende as estações da vida. Essa árvore, ela tem folhagem que não murcha. Mesmo sob pressão, ela se mantém viva e vibrante. Essa árvore em tudo prospera e tudo a faz prosperar, porque não age por impulso, mas segundo a vontade de Deus. Essa prosperidade não é a promessa de riquezas ou ausência de problemas, mas de eficácia espiritual, de propósito cumprido, de vida com significado. Cristo usou essa mesma figura quando disse: eu sou a videira, vós os ramos, quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. O justo frutifica porque está unido a Cristo, pois Cristo é a fonte viva. O Salmo 1 nos ensina a escolher caminho de bênção. Ele não é um caminho fácil, mas é um caminho firme, frutífero e eterno. A vida cristã começa com posicionamento. O justo diz não ao mundo, porque já disse sim a Deus. Se queremos ser como árvores firmes, precisamos estar plantados perto
das águas da palavra. Precisamos cortar relações com o pecado. Precisamos alimentar a nossa alma com a palavra de Deus. Precisamos também confiar no tempo certo de Deus para frutificar. Há muitos que hoje estão vivendo como palha, levados pelo vento, instáveis, sem fruto, sem raiz. Mas o justo permanece. O justo não é perfeito, mas é firme e seguro porque foi plantado por Deus. E quem está em Cristo permanece para sempre, porque sem Cristo nada podemos fazer. O Senhor Jesus nos abençoe ricamente. Amém.